número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai ao pó das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a pó das vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Alberto, que está com câncer no pulmão. Oração por irmão Antônio Carlos, que não está bem de saúde. E por a irmã Cecília. Oração pela irmã Arlete, que está se recuperando de um acidente. Por irmão Zezinho. Por Caio. Todos estavam no acidente e estão se recuperando. Irmão Osvaldo pede oração por seus primos Beto e Sandra por libertação. Continuamos orando, irmão, pelos nossos irmãos enfermos. Eu peço para os irmãos continuarem orando pela minha esposa, que está se recuperando de uma pneumonia. Vamos continuar orando pela nossa irmã José, pelo nosso irmão Marcos, demais irmãos que estão enfermos. O irmão da nossa irmã, o irmão José, para que Deus coloque as mãos. Tem mais alguém, irmãos? É o pai da nossa irmã? Quantos mais necessitam da oração do santo, irmãos? Oremos, Senhor nosso Deus, Pai eterno, Deus santo, Deus bendito, Deus de poder, Rei da glória, Senhor eterno, Deus glorioso, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, enaltecemos o teu eterno, santo e glorioso nome, porque o Senhor é o Rei da glória, porque o Senhor está sentado em alto e sublime trono, e em tuas mãos está todo o poder, em tuas mãos está a rédea. Ah, Deus grande, Deus santo, Deus de poder e de maravilha, nós queremos nesta noite bendizer o teu nome, enaltecer
levanta as suas vozes em oração ao Senhor, por todos esses pedidos de oração, ó Deus. Ah, Senhor, Pai, na hora da tua serva, Deus eterno e santo, eu amo por esta vida, pedindo ao Senhor que o Senhor a visite agora, que o Senhor possa colocar as tuas mãos, ó Deus, repreendendo, Senhor, este mal, repreendendo esta enfermidade, meu Deus, meu Pai. Deus eterno, levanta a tua serva, a Senhora Dionísia. Ah, Senhor, tu és poderoso para operar o milagre, tu és poderoso, meu Deus, para dar vitória para ele. Deus eterno e santo, Pai. Ah, Senhor, eu oro por Alberto, meu Deus, que está com câncer no pulmão. Jesus, este mal que tem assolado muita gente, Senhor, e somente o Senhor pode curá-lo, somente o Senhor pode dar vitória. Eu oro pelo Antônio Carlos, ó Deus eterno, pela nossa irmã Cecília, Deus, pela nossa irmã Arlete, Senhor, que está se recuperando do acidente, Deus eterno, Deus santo. Eu oro pelo Caio, pelo nosso irmão Zezinho, Senhor Jesus. Ó Deus eterno, nosso irmão Osvaldo, Senhor, que pede pelos seus primos, Belo e Sandra, Senhor, para que o Senhor ponha as mãos e liberte essas vidas, para que o Senhor ponha as mãos e dê vitória, dê saúde, estenda a tua mão de poder, ó Deus. Pai, atende a oração do teu povo, da igreja, em nome do Senhor Jesus. Criatura sou, teu sangue me lavou.
vez eu quero entrar na tua presença e pedir a tua bênção, Senhor, sobre as nossas crianças, Deus amado, Deus querido. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada criança que está nesta casa, nesta noite, Senhor, porque demonstra, Senhor, o teu zelo, a tua preocupação. O Senhor tem guardado as nossas crianças, Senhor. Diante, Senhor, de algumas situações, de algumas acusações, ó Deus, do inimigo contra as nossas crianças, que vem atacando, Senhor, de uma forma brutal, Senhor. Mas as nossas estão guardadas por ti, Senhor. E isso é razão suficiente para te adorar cada vez mais, Senhor, meu Deus. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque a tua mão está estendida sobre as nossas crianças, ó Deus amado, ó Deus querido. E também sobre os seus pais, os quais o Senhor está dando condições, Senhor, para criá-los nos teus caminhos, Senhor. E se houver, Senhor, algum deles com alguma dificuldade, ó Pai Santo, eu peço a tua providência, Senhor amado, sobre a vida dos pais, Senhor. Senhor, estas crianças, se o Senhor não vier buscar, Senhor, é o futuro da igreja que está diante do altar. É o futuro da igreja que está no colo nesse momento, Senhor amado, Deus querido. É o futuro da igreja, Senhor amado, que eu sei que o Senhor trabalhará na vida deles, ó Senhor, e fará deles grandes homens e grandes mulheres, ó Senhor, para a continuidade da tua obra. Que a tua bênção seja constantemente sobre eles, Senhor, livrando-os do mal, livrando-os do perigo, Senhor, e dando a eles, ó Senhor, o que há de melhor, Senhor. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode até tocar o céu.
Com muita alegria, neste momento, eu quero apresentar à igreja os irmãos que estão cooperando conosco, adorando ao Senhor juntamente conosco. É um prazer, uma honra tê-los conosco nesta noite. Está conosco o Maciel, aquele jovem atrás. Conhece o Maciel? Uma parte conhece, outra não, né? Maciel é filho da Macimar Lete, né? Glória a Deus. Também está conosco a irmã Mirtes. Mirtes, ali atrás também o irmão Tarcísio. O irmão Tarcísio, eu tive o prazer, ele mora no mesmo condomínio que eu, e eu não sabia. Eu falei na portaria, conversando com o porteiro. O porteiro é irmão de Jesus, nós falando de Deus. O irmão Tarcísio apareceu ali. Aí o porteiro perguntou para ele, falou: irmão Tarcísio, quanto tempo o irmão Tarcísio serve ao Senhor? Ele falou: desde 1971, né? 73. E nós interagimos na conversa ali, nem ele foi comprar pão e eu fiz o que tinha que fazer também. E ficamos na portaria do condomínio, conversando ali um bom tempo, e eu fiz um convite para ele de conhecer a nossa humilde capelinha, e ele veio hoje, né, conhecer a nossa humilde capelinha. E ele é do nosso ministério, ele é diácono do nosso ministério, ele serve ao Senhor a uns 600 metros de casa, mais ou menos, na congregação de Vila do Ramalho 1, né? Tem bastante história do irmão Tarcísio. Então, é um prazer, uma honra recebê-los nesta noite. Como vamos receber os nossos irmãos nesta noite? Bem-vindo em nome do Senhor Jesus, né? Querido, você que está próximo aí do Maciel, você que está próximo, a irmã que está próxima aí da nossa irmã Mirtes, e o nosso irmão Tarcísio ali, eu vi que já cumprimentou o nosso irmão João Pedro, né? Congregaram junto, né, irmão João? Ali no Jardim Estela, verdade, né? Então, vocês são bem-vindos. Eu vou dar uma oportunidade para o irmão Tarcísio rapidinho, porque antes de nós recolhermos as ofertas, nem aquele irmão Tarcísio, rapidinho. Dá uma oportunidade para ele. Vou trazer algo da parte do Senhor aqui. Enquanto o irmão Tarcísio dá uma saudação para nós aqui, você já prepara a sua oferta, seu dízimo, para a obra do Senhor, tá? Porque aí você vai, não vai ter desculpa, não teve tempo, né? Então dá tempo, né? Tá bom? Aqui, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus estamos aqui a adorá-lo a Deus na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, toda santidade, todo poder. É por isso que nós estamos aqui. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, a casa de oração, aonde nós vemos aqui para adorá-lo a Ele na beleza da sua santidade. Graças a Deus por isso. É como o pastor estava falando. Eu gostei muito de encontrar com esse pastor, porque nós conversamos gostosos, principalmente a palavra de Deus. E eu, aonde eu chego, que suja a palavra de Deus, ali às vezes a minha esposa eu saio e demoro. Mas por que você demorou tanto? Eu já estava até com cuidado. Mas eu estava lá num assunto tão gostoso que não estava querendo deixar. Porque é gostoso. É como o salmista Davi diz assim: o meu coração
porque falo, então cante o rei. Que rei é esse? Os reis dos reis. Né? E graças a Deus por isso. E é muito bom a gente se expressar, falar do que Deus fez na nossa vida. É como diz aqui a palavra, toda a palavra é aproveitosa para redarguir, para corrigir, instruir o homem de Deus na justiça de Deus. Glórias a Deus. Então, eu me encontrei com Jesus no dia 28 de março de 1973. Eu era um jovem muito dedicado nas coisas do mundo. Eu acho que era muito mais do que 100% lá fora. No mundo, eu estava dedicado em muitas coisas. Mas um dia, no meio da rua eu falei assim, eu tenho fé em Deus, que Deus há de me mostrar um dia, de eu largar tudo isso que eu faço, sem eu me esforçar. Eu punha a minha mão assim no ar, assim, tremia que nem uma vara verde, uma lacuna muito forte dentro de mim, uma tristeza muito forte, né? Porque a palavra de Deus diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz morte, certo? Glórias a Deus. Então esse dia eu pedi o socorro no meio da rua. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, me mostra um dia de eu largar tudo isso se eu me esforçar, o tanto que eu me esforçava. Eu era jovem, eu saí da casa do meu pai, eu tinha 20 anos lá no Nordeste, eu tinha 20 anos de idade, eu ajudei a construir Brasília, depois vim para cá, para São Paulo, cheguei aqui, enfrentei o interiorzão, as fazendas, né, a minha vida pecaminosa que eu tinha, mas depois eu vim aqui para Santo André em 68, foi onde eu tomei a minha decisão do Evangelho, aqui em Santo André, em 1973. Mas o inimigo da minha alma não queria que eu fizesse o conceito com a nova aliança, que é Jesus. No dia 27 de março de 1973, o demônio incorporou numa mulher e falou cara a cara comigo assim: amanhã vai vir 2 crentes nesta casa, mas você, me apontando, não vá dar crédito no que eles vão falar, não. Não dê, não. O conselho dele, a mensagem dele para mim naquela época foi assim. Aí passou o sábado, quando veio o domingo, dia 28 de março de 1973, eu estava dedicado no que eu fazia no mundo, certo? Eu não entrava numa igreja evangélica, eu só estava em lugar impróprio, os crentes não iam. Quando não era no campo de futebol, correndo atrás da pelota, era numa mesa de snooker, jogando. A minha vida era dedicada assim, vivendo por causa dos outros, mas graças a Deus, Jesus foi me ajudando. Eu como um incrédulo, mas Jesus me ajudando, me dando livramento, grande livramento também, e assim sucessivamente. Até que nesse dia que o demônio incorporou na mulher, falou para mim: amanhã vai vir 2 crentes nesta casa, você não vá na crente para o que eles vão falar com você. E aconteceu, quando foi no dia 28, às 5 horas da tarde, os crentes foram naquela casa lá, os 2, o irmão Zé Pedro, presbítero, e o irmão Gideão, cooperador na obra de Deus, para se cumprir o plano de Deus para comigo, como se cumpriu para os irmãos. Amém. Um se converte de um jeito, outro, mas temos a mesa. E quando para nós contar, quando eu estava falando com o pastor, quando se juntais aonde? Aqui no lugar celestiais, que nós estamos aqui, no lugar celestiais. Uns têm salmo, outros têm hino, outros têm cântico, outros têm doutrina, que é a palavra de Deus, outros têm revelação lá de cima, do Espírito Santo, que é a que pode reinar entre nós, é essa. Não revelação de mentira, que existe muita revelação até de mentira, mas nós queremos
queremos a revelação do Espírito Santo, porque já se cumpriu um monte na minha vida. Teve um dia que eu estava lá na Vila Mariana, São Paulo, numa vigília à noite, na Assembleia de Deus, grandona de galeria. Eu estava lá, joelhos dobrados. Quando foi na segunda vigília da noite, eu estava pensando assim: eu tomei a minha decisão, fazendo a nova aliança com Cristo, com 33 anos de idade. Hoje eu tenho 82 anos, 83, completei dia 14 de abril. Glórias a Deus, graças a Deus por isso. Ali naquela vigília o Senhor falou para mim, porque eu estava pensando nos meus pensamentos, no meu coração. Eu tomei a minha decisão com 33 anos. Aí eu estava pensando assim: Jesus, será que eu vou ficar mais 33 anos aqui na terra, obedecendo o Evangelho? Eu fiquei 33 sem obediência aqui. Agora, como que vai ser? Não passou muitos minutos não, o Senhor usou de um irmão obreiro em cima do púlpito, um jovem chamado Jeová. E eu lá no banco, lá na nave da igreja, de joelhos dobrados. Essa hora eu estava sentado no intervalo da oração, porque a gente jogava, eu não ia para brincar não. Aí esse irmão Jeová foi usado pela revelação do Espírito Santo. Falou: ó irmãozinho, esse de óculos aí que está sentado no banco, tinha um na minha frente, leva rápido. Aí o irmão Jeová, o jovem que estava sendo usado na revelação pelo Espírito Santo, falou: não é você, é esse outro atrás, que era eu. Aí o irmão falou, aí eu me coloquei em pé para receber a revelação da revelação. Esse irmão usado pelo Espírito Santo falou: irmão, ele sabia o meu nome. O Espírito Santo de Deus está me revelando você dessa maneira. Ele está falando para você que ele tem uma longa jornada pela sua frente. Na sua vida, ele tem uma longa jornada na sua vida. Glórias a Deus. Eu só tive foi de dar glória a Deus, porque eu estava pensando e logo já veio a resposta. Porque nosso Deus é assim mesmo. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que pensamos. Graças a Deus. O Senhor falou: quantos anos faz? Foi 1988. Mas 35 que o Senhor, usando do servo dele, falou comigo. Promessa significa promessa de Deus. E aquele que Jesus faz a promessa dele, ele não morre antes, não. Antes de se cumprir, não morre, não. Eu estou com meus 83 anos. Eu tinha 9 irmãos, todos eles já desceram a sepultura. Eu sou o mais novo de 10. Eu estive visitando ele no Nordeste, eu sou do Ceará, eu sou do sertãozão do Ceará. E eu quase todo ano eu vou lá. Eu saio daqui de Cumbica, com 3 horas eu estou aterrissando em Fortaleza. Em Fortaleza eu vou mais para frente, aonde está a minha parentela. Teve uns irmãos que eu ainda estava vivo, visitei ele, anunciei as boas novas do Evangelho para ele. Aí ele falou para mim assim: ah, Tarcísio, meu nome é Tarcísio, eu tenho muito medo de morrer. Ele confessou para mim, porque eu estava lá com ele, dentro da palavra de Deus, falando de Jesus para ele, né? E orando lá com ele, cantando hinos e louvores a Deus. Aí ele falou para mim: e o que eu tenho é muito medo de morrer. Eu falei: tá bom, você tem medo de morrer, você está confessando, mas eu vou falar para você como é que você deve fazer para perder esse medo de morrer. Aí eu ensinei que o que crê em Deus e obedece não morre, passa da morte para a vida. Glórias a Deus. Agora o resto
entre ele e Deus. Morreu. Muito medo que tinha que morrer. Meu irmão mais velho ele era um vereador lá da cidade lá. Ele era aposentado. Ele tomou a decisão através do Evangelho que eu anunciei, né? E graças a Deus é assim a obra de Deus. Quando eu vou lá, eu saio evangelizando, eu saio falando das boas novas do Evangelho do povo, né? Às vezes eles querem atacar, mas isso aí é coisa que depois vai ser certo diante de Deus. E graças a Deus, assim, graças a Deus, Jesus tem falado comigo de várias maneiras e tem se cumprido, porque é Deus que fala. Às vezes é a emoção da pessoa que é evangélica também, pela alegria que tem, fala algumas palavras, não é ruim. Agora está aí, a palavra de Deus. A palavra de Deus que eu ouvi, que me converti, foi essa daqui. Eu vou ser breve, pastor, tomar tempo, não perdi tempo. Depois que eu falei essa palavra, eu tinha fé em Deus, que Deus ia preparar um dia para mim tomar a minha decisão, ele preparou. Não foi muito tempo, não. Foi uns 60 dias mais ou menos que eu falei essa palavra, no meio da rua. João 8, capítulo 8 de João, versículo 32. Mas não é só o 32, tem o 36 para completar. Certo? João 8:32. Que eu pedi, fiz o pedido no meio da rua e depois uns 60 dias para se cumprir, conforme Jesus quis. O 32 que diz assim: eu ouvi essa palavra e tomei a minha decisão através dessa palavra. 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36 diz assim: se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi assim que a igreja está livre, porque é o Senhor Jesus que operou, e está operando, e vai operar. Glórias a Deus. Graças a Deus por isso. Não que nós somos bonzinhos, bom é Deus. Até Jesus não quis ser bom, ele era bom e é bom e continua sendo bom. Mas ele falou, quando alguém falava assim, bom mestre, eu tinha assim, não me chame de bom, bom é meu Pai que está no céu. Glórias a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho libertar, verdadeiramente serei livre. Eu fui livre daqui. Eu pedi no meio da rua. Depois eu lendo um versículo na palavra de Deus: Deus não ouve a pecador, mas se esse for temente e fazer a vontade dele, esse ele ouve. Aí eu fiquei maravilhado. Eu falei, não, mas mesmo assim, eu não era temente a Deus, eu não era obediente, eu não estava obediente, certo? Mas a misericórdia dele é tão grande para conosco, que ele deu a vida, ele morreu na cruz do Calvário, ele estava entre os céus e a terra, pendurado na cruz do Calvário, ele tinha sido levantado. Glórias a Deus, pela misericórdia, a grande misericórdia dele, porque Deus amou da maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aleluia! Mas se não crer nele e nunca obedecer e morrer em desobediência, infelizmente, não tem como, porque o próprio Jesus falou assim, que para nós entrar
entrar para morar com Ele lá no céu, no sentido espiritual, nós temos que nascer de novo. Como Ele ensinava ao príncipe dos judeus, Nicodemos, quando Ele ensinava para ele sobre o novo nascimento, e Jesus explicou para ele se maravilhou tudo, e ficou bastante maravilhado. Aí como que pode ser isso? Eu sou velho, vou ter que retornar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Quer dizer, ele não estava entendendo. Jesus estava ensinando no sentido espiritual, e ele estava entendendo no sentido físico. Aí Jesus falou para ele: não se maravilhe de eu ter estar te ensinando assim. É necessário que você nasça de novo. Agora vem duas coisas para nós que somos salvos. Somos salvos dessas condições. O nascer de novo tem que vir na nossa vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não é que nós somos perfeitos. Nós estamos se aperfeiçoando para entrar na glória de Deus. Temos que morrer em obediência ao Evangelho. Como eu prego o Evangelho aí fora, não é aqui que eu falei para o pastor. A gente pregar o Evangelho aí fora, vem muitos levantes contra a gente, porque eles só sabem olhar o defeito, eles só sabem olhar o lado negativo. O lado positivo ele não sabe olhar, mas também ele não vai ignorar, certo? Não vai questionar com ele. Uma palavra genuína da palavra de Deus, a gente prega a palavra de Deus, e tem que pregar com autoridade que Deus dá, certo? E graças a Deus por isso. Um dia eu comecei só a falar da palavra de Deus dentro de uma agência aérea que eu estava comprando agora, em janeiro. Eu fui expulso lá dentro, só que eu falei duas palavras. Falei de Jesus e falei de Deus. Foi o suficiente para a pessoa me expulsar lá dentro. Mas será que o nosso mestre, o nosso Salvador, não foi expulso naquela época que ele anunciava o Evangelho? Não só foi expulso, como tratavam ele de um embusteiro. Glórias a Deus. Mas por quê? Aqui a palavra de Deus é bem clara. Jesus falando, a luz, Jesus a luz do mundo. Aqui ele fala e ensina assim. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Certo? Foi essa luz que apareceu com o apóstolo Paulo e derrubou ele do cavalo, e ele ficou 3 dias cego e sem comer. Certo? A luz da vida, a luz dos homens. E outra parte ele diz assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. É o que nós estamos achando em Cristo Jesus. Fizemos uma nova aliança com Ele, se tornamos filhos de Deus através dele. Por adoção de Jesus, nós se tornamos filhos de Deus. E o Espírito de Deus testifica conosco, com o nosso Espírito, que nós somos filhos dele. Amém. E com certeza, glórias a Deus. E assim sucessivamente. Então é muito bom a gente falar de Jesus, porque a gente tem que se controlar. Porque cada irmã a gente vai falar e ele não vai mandando a palavra, ele vai mandando a palavra. Eu falei que minha esposa às vezes fica preocupada com Deus, porque surge a oportunidade, eu não deixo para lá dentro. Eu falo de Jesus. Mas aí não é só eu falar, eu tenho que dar bom testemunho. Eu tenho que procurar e esforçar para me dar bom testemunho. Não é só falar. Falar é muito bom. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Um dia eu estava lá em Goiás, uma senhora já de uma certa idade, eu estava anunciando o Evangelho para ela, que ela falou para mim: mas porque não obedece.
Ah, mas todos têm defeito. Até Jesus teve defeito. Eu falei, você está na memória sua certa, ou a memória sua está muito fraca. E você falar isso. Jesus, ele não era pecador. Como é que ele tinha defeito? Eu sei que aí eu falei pouco. Falei, não. E graças a Deus por isso. Amém. Tá bom? Que Deus o abençoe. Amém. É o modo de se expressar. Cadê? Vai, a gente vai falando. Vai. Amém, Jesus. Amém? Amém.
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, quero te louvar, te glorificar, te bendizer, te adorar, Senhor, e entender um pouco mais, Senhor, da tua santa e gloriosa palavra. Fala conosco, Senhor, neste momento. Através, Senhor amado, da tua palavra, Senhor, que nós possamos entendê-la e praticá-la, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, pelo teu Espírito, Senhor. Dá-nos graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo sempre teve zelo pelas igrejas, pela obra do Senhor. E o apóstolo Paulo sempre se preocupou com a condição das igrejas, as quais as igrejas estavam naquele tempo, naquela época, a situação das igrejas. E ele escreve aos Romanos, é aquele que fala da questão da justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, ele escreve que agora nós somos justificados. Então nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ter paz com Deus, muitas das vezes nós vamos definir a questão da paz e nós vamos dizer assim, a paz é quando tudo vai bem, quando não tem um conflito, né? Quando não tem conflito, nós estamos em paz. A paz aqui é diferente, ele está colocando nessa condição diferente. Ele está dizendo que agora nós somos justificados. O Senhor nos justificou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. A justiça foi cumprida. O pecado não tem mais poder sobre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, a partir de agora, nós temos comunhão com Deus. Nós andamos com Deus e Deus anda conosco. Então, ter paz com Deus é essa união com Deus. Paulo está se falando aqui numa questão de união com Deus. E essa união, louvado seja o nome santo do Senhor, ela só foi conquistada porque lá atrás houve um rompimento. Lá no passado, Deus, quando criou todas as coisas, Deus criou o homem e Deus deu uma ordem ao homem, a Adão, o primeiro homem criado. E Deus mostrou tudo para ele ali, orientou ele em todas as coisas que lhe eram necessárias. E dentro de umas ordenanças, de uma orientação que Deus passou para ele, era de não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Vocês conhecem bem essa história. E ele se deixou levar e acabou comendo. E através de Adão o pecado ele não entra em ação. O pecado entra na humanidade. Só que o pecado, até Moisés, de Adão a Moisés, o pecado, o povo não tinha noção do que era o pecado. Foi normal Caim matar o irmão? Se nós olharmos hoje, não. Lógico que não. Mas houve acusação de alguém contra Caim? Não. Ele fugiu da presença do Senhor por causa da lei moral. Ele entendeu que ele fez não era certo. Mas não estava escrita a lei dizendo que não podia. Então até Moisés, o pecado estava ali, oculto, vamos dizer assim. Mas quando Deus dá a ordem a Moisés, Deus dá as ordens
a Moisés, então o pecado passou a ser conhecido, o pecado passou a ser revelado. Houve uma ciência do certo e do errado, do que não pode e do que pode ser feito. Então, por um homem, o pecado entrou no mundo. E o pecado atingiu toda a raça humana. Então, todo aquele que diz assim: bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca enganei ninguém, eu sempre tive uma vida regrada, sempre obedeci meu pai, sempre obedeci minha mãe, eu vou direto para o céu. Não, você não vai. Sinto muito desapontado. Não vai. Mas eu não fiz nada de errado. Mas não vai. Porque só há um caminho para se chegar lá. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Se não for por Ele, não tem como. Não tem como. E o pecado passou a toda a raça humana. Paulo, a partir daí, começa a falar sobre a questão do pecado. A partir do versículo 12, Paulo começa a fazer algumas citações. No capítulo 5, no versículo 12, Paulo começa a citar que por um homem entrou o pecado no mundo. E ele diz: e o pecado trouxe o que com ele? A morte. E a morte o que é? Separação. É a separação de Deus. A morte é a separação. Então ele escreve: a lei está o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado, porque não havia lei, não tinha culpa. Mas havendo a lei, o pecado foi conhecido. E a morte reinou desde aquele tempo. Desde o primeiro homicídio, a morte vem reinando. Mas Paulo traz uma coisa maravilhosa dentro desse texto. Não importa o tamanho do pecado, não importa a quantidade de pecado, o que importa é que a graça de Deus é maior do que tudo. É isso que Paulo está dizendo aqui. O amor de Deus e a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Está escrito que o amor encobre uma multidão de pecados. Isso não quer dizer que eu tenho o direito de pecar agora voluntariamente. Não. Antes, quando eu estava no mundo lá, eu fazia o que eu bem queria. Mas agora não. Agora eu tenho que fazer o que o Senhor quer. Essa é a condição agora. E o importante é que nós aqui, que estamos aqui nesta noite, nós darmos mais valor à graça do Senhor do que ao pecado. Porque o pecado, ele reinou sobre a minha vida. Como o irmão Narciso disse aqui, reinou sobre a vida dele também. O pecado reinou sobre, eu acredito que a grande maioria de todos que aqui estão. Mas o importante é que agora o que reina sobre você é a graça de Deus. O importante agora é a graça de Deus. Nós vemos uma questão simples. Por Adão entrou o pecado e a morte. Como o pecado e a morte entrou por causa de um homem, a graça também era necessária chegar até nós. E o pecado atingiu toda a humanidade. A graça quer atingir toda a humanidade também por causa de um homem, através de um homem, Cristo Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus tem uma vida comum, como qualquer ser humano. Até os seus 30 anos de idade, Jesus é um ser comum. A partir dos 30 anos, quando Jesus é batizado e desce sobre ele o Espírito do Senhor, aí Jesus começa, na verdade, o seu ministério. E nós temos o relato bíblico, no capítulo 2, do Evangelho de João, quando Jesus realiza ali o seu primeiro milagre. E vocês sabem muito bem que foi a transformação da água em vinho. Ali Jesus começa, na verdade, a anunciar a graça. Ali Jesus começa, na verdade, a anunciar o favor. Vamos refletir um pouquinho. O dono da festa, o noivo,
a sua noiva. Todos os convidados que ali estavam eram dignos de alguma coisa? Não. Estavam sujeitos à lei, não sei se cumpriam, eram cumpridores da lei, mas com certeza não cumpriam a lei toda, porque só Jesus fez isso. Tanto que a mãe chega para ele e fala: meu filho, acabou o vinho. Ele fala: mulher, não é chegada a minha hora ainda. Daqui a pouco Jesus dá ordem, eles vão lá, enchem as canas de água, e Jesus transforma aquela água em vinho. E bom. Jesus começa a anunciar ali: olha, através de mim, na vida de vocês vai haver transformação. Através de mim, na vida de vocês haverá transformação, mudança. Vamos ver a situação daqueles pecadores, daquela mulher com aquela hemorragia. Toca em Jesus, tem sua vida transformada. A filha de Jairo, a qual Jesus estava indo ali, a qual chegam para ele e diz: não importune mais o mestre, a tua filha está morta. Jesus fala: não, vamos. Minha filha está viva, rapaz. Não perca a fé, não perca a esperança. Chega lá, dá uma risada de Jesus, a menina estava morta. Mas Jesus também começa a mostrar: através de mim você terá vida. Através de mim tem transformação, através de mim tem vida. Qual a situação daquele cego? Nós temos na Bíblia 7 cegos que foram curados por Jesus. 7. E 7 nós sabemos que é o número da perfeição. Mas vamos pegar um exemplo claro. Você vai falar: o de Jericó, o de Betsaida. Ele chega, leva ele até Jesus. O moço é cego. Jesus pega esse moço e leva fora da cidade. Jesus leva ele fora da vila. Presta atenção no texto. Chega ali, Jesus passa saliva nos olhos dele. Jesus coloca as mãos sobre os olhos dele. Você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo homens parecidos como árvores, como se fossem árvores. Jesus fala: vem cá, vou melhorar a tua condição, meu filho. Recebe a cura. O que você está vendo? Estou vendo perfeitamente. Sabe isso que quer dizer, meu irmão? Às vezes nós pedimos as coisas para Jesus e a coisa não vem de uma vez, mas espera que vai vir. Espera um pouco que virá. Louvado seja Deus. Jesus começa a transformar a vida dessas pessoas. Jesus está anunciando: olha, é através de mim que existe a mudança. A mudança só vai existir através de mim. Até que chega um momento em que Jesus é preso. Jesus é acusado injustamente. Conhecemos bem a história, conhecemos bem o relato. E ele vai para aquela cruz. Ele carrega a cruz. Até o momento que ele aguenta. Até o momento que ele cai, não suporta mais o peso. Deus então providencia um sirineu para levar a cruz até o fim. Sabe o que significa? Que ninguém frustra os planos de Deus. Talvez não tenha chegado ainda o momento em que você deseja, ou o momento que o Senhor te prometeu, mas virá ajuda da parte do Senhor para você. Louvado seja Deus. E Jesus se entrega. Se nós prestarmos atenção no texto, Jesus se entrega. Porque os homens vão prender, mas eles não sabem quem é Jesus. E a entrega é total, porque Jesus, depois na cruz, Jesus dá o brado: o Pai, em tuas mãos, entrega o meu Espírito. Mas ninguém tinha entendido
que através do pecado, na vida de um homem, através de um homem, entrou o pecado e a morte. Através da morte de um entraria vida e liberdade e libertação. E Paulo então começa a trazer esse relato. Paulo começa então a dizer isso. Um só homem pecou e toda a humanidade foi condenada. Mas um só homem salvou e é capaz de salvar e quer que todos se salvem. Louvado seja Deus. Nós vivemos aqui nesse texto um contraste. De um lado o pecado, que tão de perto nos rodeia. Presta atenção no que eu estou dizendo. O pecado tão de perto te rodeia ou nos rodeia. Mas a graça está sobre nós. A graça tomou o nosso ser. Estamos aqui pela graça. E Paulo, com tudo o que Paulo escreve, com todas as cartas que ele escreve, ele diz no capítulo 6: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque essa graça que nos alcançou, ela não veio sozinha. Não. A graça do Senhor não veio sozinha sobre nós. Ela veio com mais alguém, chamado Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós nunca estamos sós. A graça de Deus é sobre nós. O pecado nos rodeia, mas a graça é sobre nós. Louvado seja o Senhor. E Paulo, com tudo que Paulo escreveu, Paulo viveu um drama. Paulo viveu um drama. Se nós analisarmos um pouquinho a situação de Paulo, ele tem uma visão maravilhosa. Paulo tem um arrebatamento e ele vê coisas inefáveis. Ele diz que foi levado até o céu, o terceiro céu, e viu coisas lá que ele não tem coragem sequer de abrir a boca, de tão maravilhosas que eram para falar, para relatar o que ele viu. Olha que experiência fantástica. Quem não quer ter uma experiência dessa com Deus? Quem de nós aqui não deseja ter uma experiência dessa com Deus? Ter revelações maravilhosas da parte do Senhor? Quem não quer? Todos queremos. Mas ele diz também que para que a soberba dele não subisse, que a soberba não tomasse o seu ser, o seu coração, foi-lhe dado um espinho na carne. E ele classifica como um mensageiro de Satanás para o esbofetear constantemente, para que a soberba daquilo que ele viu não tomasse o seu coração. Como Deus dizendo para ele: Paulo, eu vou te mostrar. Mas uma coisa tem que permanecer em você: a sua humildade, a sua submissão, Paulo. Então, Paulo, você sempre vai ter um motivo para lembrar da sua dependência de mim. Nós não entendemos, nós não sabemos o que é esse espinho na carne. Uns dizem que é algumas acusações, outros dizem que realmente algumas agressões, não sabemos. E começou a incomodá-lo. Poxa, eu estou numa comunhão íntima com Deus. Deus me mostrou coisas maravilhosas. Eu quero estar com Deus, eu sei, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero tudo. O Senhor sabe que eu quero tudo. Por que este incômodo? Por que essa intempérie na minha vida? Por que sou castigado? Senhor, afasta isso de mim. Tira de mim. Aí vem a resposta: Paulo, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque você está fraco, né? Mas o meu poder se aperfeiçoa aí, na sua fraqueza. Quanto mais fraco você estiver, Paulo, mais fortalecido na realidade você está. Porque eu
dormimos pela graça, casamos pela graça, temos filhos pela graça, temos netos pela graça, somos felizes pela graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Somos libertos do pecado pela graça. Somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus na nossa salvação. Não é presente. Somos salvos pela graça. Porque por esforço humano ninguém consegue. Não há salvação se não for pela graça, através do nosso Senhor e Salvador. É por Ele. Quando você começa a entender isso, quando você começa então a entender que temos paz com Deus, e essa paz com Deus significa intimidade com Deus, comunhão com Deus, andar com Deus, união com Deus. Essa paz é isso. Quem tem comunhão com Deus, quem tem essa intimidade com Deus, quem anda com Deus, tem paz. E não é passageira, não é efêmera, ela é duradoura. E ela vai acompanhar a tua vida, a minha vida, até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos isso. Temos paz, por quê? Pela graça. O Espírito Santo, Paulo diz que foi derramado em nossos corações. Ou seja, já falei isso aqui, isso significa uma ação transbordante. Não foi derramado e cessou, não. Continua sendo derramado em todo o tempo. E aí, irmãos, quando nós passamos a dar valor, passamos a entender essa questão da graça sobre nós, porque a palavra diz que onde abundou o pecado, o que aconteceu com a graça? Vocês estão com medo ou não conhecem o texto? Superabundou a graça. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Sabe onde é que abundou o pecado? Na minha, na tua vida. Ele superabundou. Agora está superabundando a graça do Senhor sobre nós. E quando nós temos esse entendimento, entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor Jesus, aí Paulo vai um pouquinho mais para frente escrever assim, para mim e para você: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, queridos, pela graça, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, andam segundo o Espírito, andam segundo a orientação do Senhor. E é necessário que isto ocorra. É necessário que tenhamos essa ciência de que a graça do Senhor é tudo o que nós precisamos. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos é suficiente. A graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos livrou do pecado e da morte. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. A cédula que lhe era contrária, as acusações que tinha contra a tua vida, o Senhor Jesus levou com ele e cravou na cruz do Calvário com ele. Tudo aquilo que te acusava, tudo que era contrário a você, os teus pecados, o Senhor pegou. E a palavra diz que ele lançou no mar do esquecimento. Dos teus pecados ele não lembra mais.
mas a graça dele é constante sobre a tua vida. Valorize isso. Valorize a graça de Deus sobre a tua vida. Se nós pedirmos aqui uma definição para qualquer um dos irmãos, o que é graça? Vai vir uma definição básica. A graça é um favor. É um favor imerecido. Não, não é só isso não. A graça de Deus é muito mais do que um favor. Sabe? Porque um favor, irmão, eu posso fazer para você, você pode fazer por mim. Pode. De repente eu preciso de alguma coisa, você pode me fazer um favor. Ou eu posso fazer um favor para você. Vai passar daqui 2 anos, eu nem lembro mais que eu te fiz esse favor. Você vai precisar puxar na minha memória, olha, lembra aquele favor que você me fez? Ou eu então falar para você falar para mim, lembra aquele favor que eu te fiz? Né? E o favor, na verdade, nós não merecemos, seja de quem for. Então definir a graça de Deus simplesmente como um favor merecido, desculpa, mas na minha concepção é menosprezar tudo aquilo que Deus fez. A graça de Deus é mais do que um favor. A graça de Deus é a presença dele ao nosso lado. A graça de Deus é ele andar conosco. A graça de Deus é ele nos conduzir. A graça de Deus é nos orientar. A graça de Deus é ele estar no alto sublime trono, olhando neste momento para cada um de nós e dizendo: você não está só, você não está sozinho, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a graça de Deus vai muito mais além, porque não é uma promessa para mim e para você, porque se Jesus vier nos buscar, nós estaremos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a graça. Essa é a graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos valorizar mais a graça de Deus sobre nós. A graça do Senhor sobre as nossas vidas. Quando acordamos, quando abrimos os olhos pela manhã. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, primeira carta aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Vamos agradecer mais a Deus, vamos ser mais gratos a Deus por tudo, pelo nosso dia a dia, pelo nosso cotidiano, pela nossa família, mas principalmente pela salvação e pelo perdão dos nossos pecados. Tem alguém que quer aceitar Jesus esta noite como seu Senhor e Salvador? Tem alguém nesta noite disposto a abrir o coração para que Jesus venha orar, Jesus venha habitar na sua vida, ser o Senhor da tua vida, te orientar, te ajudar nas limitações, na fraqueza? Tem alguém para Jesus nesta noite? Quer abraçar o Senhor Jesus, quer ser abraçado pelo Senhor Jesus? Vem à frente, meu querido. Vem aqui à frente, querido, vamos orar por você. Louvado seja Deus. Tem mais alguém disposto a aceitar o Cristo Senhor como seu Salvador? Coração aberto, coração quebrantado, não desprezará o Senhor, teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Ele está se reconciliando com o Senhor. Estenda a tua mão. Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, eu te louvo, Senhor, pela vida do Maciel, Senhor amado, Senhor. Ele ouviu, o Senhor, o teu chamado, Pai. Ele está novamente, Senhor, abrindo o coração, Senhor amado, Deus querido, para te receber. Senhor, entra, Senhor, com providência em favor do teu filho. Senhor, eu não
sei, Senhor, o que aconteceu com ele. Mas a aliança, Senhor, foi quebrada, Pai. Mas o Senhor é Deus maravilhoso. E faz esta aliança nesta noite com o Maciel, Senhor amado, com o irmão Maciel, Senhor. Porque a partir de agora, Senhor amado, Deus querido, ele abre novamente, Senhor, o coração para receber a Ti, Senhor amado, receber o Teu Filho Jesus e o Teu Espírito Santo vir novamente, Senhor, e poder morar, Pai amado, Deus querido. Ajuda ele, Senhor amado, porque ele, como todos nós, Senhor, tem limitações, Senhor amado. Mas fortalece ele, Senhor, ajuda, Pai. Confere-lhe, Senhor, aleluia, novamente, Senhor, aleluia, selo, Pai, sobre a sua vida, para que ele ande, Senhor amado, aleluia. Ó Senhor, os seus caminhos, ó Senhor, e não venha mais, ó Senhor, a se desviar dele. Senhor, novamente é uma festa, Senhor. Eu sei, Pai amado, Deus querido, que o Senhor tem neste momento, Senhor, já, Senhor amado, um anel para colocar no dedo dele, Senhor. Ó Senhor, eu sei, Pai amado, Deus querido, aleluia, que o novilho, Senhor, o novilho cevado, Senhor, vai ser preparado, Senhor. O melhor, Senhor amado, Deus querido, porque, Senhor, este filho voltou, Senhor, à tua casa, Pai amado, Deus querido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o ajude. Em nome de Jesus, o oriente, Senhor amado. E em nome de Jesus, Senhor, fortaleça ele, Senhor, em todas as áreas. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Por este culto, Senhor amado, pelos louvores, pela tua palavra, Senhor amado, Deus querido, mas principalmente, Senhor, por esta vida, Senhor amado, Deus querido, que voltou, Senhor, por esta ovelha, Senhor amado, que voltou ao aprisco, Pai amado, Deus querido. Senhor, vai me faltar palavras para te agradecer por tudo, Deus amado, pelo teu amor, pela tua paciência, Senhor, por tudo que o Senhor tem preparado e feito por nós. Graças te dou, Senhor, por cada vida presente nesta noite, nesta casa. Graças eu te dou, Senhor amado, Deus querido, por cada coração que recebeu, Senhor, nesta noite a tua palavra. Por cada coração que eu sei que vai valorizar mais a graça que nos é dada, Senhor amado, Deus querido. Senhor, muito obrigado por tudo, pela tua presença. Leva-nos em paz, ó Deus amado, ó Deus querido, dá-nos uma noite tranquila, uma noite, Senhor, abençoadíssima, Senhor amado. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos, ó Deus, do trajeto de volta, Senhor, a casa, Pai Santo. Senhor, muito obrigado. Que o nosso dia de amanhã, que esta semana, Senhor, que se inicia, seja rica, Senhor, para todos nós, de bênçãos em nome de Jesus. Antes de eu dar o amém, amanhã nós teremos oração. Quarta-feira, nosso culto, a vitória. Sexta-feira, culto de ensino. Sábado, Santa Ceia do Senhor. Não deixe de vir na ceia do Senhor. Amém? Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. E à noite, novamente, nosso culto de adoração a Deus. Que você tenha uma excelente semana. Em nome de Jesus. Não?
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós. E juntos vamos dizer amém. Deus abençoe a todos.